Olá pessoal, no último vídeo eu falei um pouquinho da história de como é que surgiu a ideia de fazer o home bank e hoje nós vamos dar continuidade nisso. Porque passado um ano daquela experiência de ter um home bank de uma agência, embora fosse uma agência muito pequenininha, ela provou-se ser rentável, muito eficiente, os clientes extremamente satisfeitos de não ter que ir no banco. O Unibanco topou e concordou em fazer um novo sistema, totalmente novo, para todas as agências de São Paulo e Rio de Janeiro. Pô, isso para mim era uma notícia excelente. Só que a coisa era muito maior do que eu imaginava, porque na época o primeiro home banking eu mesmo fiz uma parte de multitarefa com uma rotina preemptiva que gerenciava 4 clientes simultaneamente. O PC só tinha capacidade para 4 seriais. Só que esse novo sistema também ia continuar utilizando esse PCzinho, só que uma rede já com chip 386, o do primeiro versão era chip 286, então esse permitia algumas coisas a mais, né? Mas ele também tinha o problema de ter 4 portas seriais. Além disso, eu precisava resolver uma questão de como é que eu ia atender mais usuários na mesma máquina simultaneamente para conseguir ter capacidade de 200 usuários. Na época, existia uma empresa no mercado chamada Microbase, que já era utilizada por bancos para fazer uma rede das agências entre os caixas. Eles tinham desenvolvido um sistema operacional DOS com um compilador COBOL e uma série de coisas que era 100% compatível com o sistema operacional da Microsoft, só que era muito mais eficiente, muito mais porque ele conseguia fazer multitarefa. Microsoft só foi fazer isso lá no Windows 95, antes disso não fez nada. E ele era realmente 100% compatível. E na época, como surgiu esse chip 386, a Microbase desenvolveu um novo sistema operacional e assim, tem que falar desse cara que é o Frederico Gregório, que para mim é um gênio. Ele criou um sistema operacional chamado Virtuos, olha só, virtualização, que se fala hoje, ele já fez naquela época. E que permitia que este PCzinho, que tinha pouquíssima memória, executasse 13, 14, 15 tarefas simultaneamente, que na verdade eram máquinas virtuais totalmente independentes uma da outra, né? Então isso foi um avanço em tecnologia que ninguém tinha, nem nos Estados Unidos. Tanto é que as Forças Armadas Americanas elegeram esse sistema como o melhor sistema para eles utilizarem, eles estavam utilizando. Mais tarde esse sistema foi utilizado nas urnas eletrônicas brasileiras, as 3 primeiras versões, se não me engano, foram com o Virtus. Aliás, depois eu quero fazer um vídeo só sobre isso, porque tem muita história de urna eletrônica que ninguém sabe os rolos que aconteceram. Então eu utilizei esse sistema operacional da Microbase, que tinha, além do sistema operacional, também utilizei o banco de dados dele, que foi feito pelo Marco José, da Microbase. Uma coisa de louco, porque sentar assim no meio de produção, sentava com ele para ver funcionalidades novas, testes. Mesmo o sistema operacional, versões novas, já testava lá no home bank do Unibanco e no meio do ar, assim, né? Com tudo funcionando. Então esse foi o sistema. A outro problema que tinha era que aquele PCzinho continuava com capacidade de 4 portas seriais. E aí surgiu um outro cara também, que é um cara também genial, que ele chama Daniel Dalarossa, junto com o sócio dele, João Deus, criaram uma empresa chamada Ciclades, que na época já estava começando a fazer roteadores, esse tipo de coisa, e eles bolaram uma prática, construíram uma placa que se punha no PC e esta placa cuidava só da parte de comunicação serial, conversando com o programador, com o computador principal, numa área de memória comum. Então, quando eu tinha que mandar alguma coisa para o usuário, eu mandava para essa área de memória, a placa pegava, mandava e funcionava muito bem. Então, ela deixei assim, cada portinha desta tinha aí um modem, que é isso que está em cima, conectado. Então, você tinha 200 usuários, você precisava de 200 modems, 200 linhas telefônicas, porque não tinha internet ainda, né?
E para quem lembra bem da época, tinha quando você se conectava no modem, ele fazia um barulhinho assim, ó. Barulhinho bem maluco, né? Mas era esse barulhinho que muita gente conhece da época, né? Então isso significava que alguém discou para o banco, o modem atendeu, estabeleceu-se um protocolo, então o sinal sai do computador, entra na linha telefônica através do modem, que modula o sinal em linha telefônica, no outro lado o outro modem demodula o sinal, daí vem o nome modem, modulador, demodulador. Na época cada linha telefônica custava $5.000, mas o banco é banco, sabe como é que é, né? Nunca mudou. Comprou rapidamente 200 linhas telefônicas e começamos a montar a estrutura no 27º andar do edifício do Unibanco na Praça Patriarca. Então ia todo dia para lá para desenvolver o sistema. E a gente tinha mais ainda 2 problemas a resolver. Um deles é que os modems ainda não eram todos inteligentes. Então, e as linhas também eram cheias de ruídos, má qualidade. Então, o que significa dizer que quando você digitava alguma coisa, pode ser que do outro lado chegasse outra coisa. Digitei a opção A, chegava lá a opção B, por exemplo, né? Não existia ainda protocolos de segurança como é hoje na internet. Você acessa uma página web e você recebe o que saiu de lá. Isso é garantido. Na época não tinha isso. Então a gente teve que criar um protocolo para resolver esse problema. E como na época existia uma comunicação síncrona que garantia isso, que era os caixas eletrônicos com os bancos, utilizando um protocolo de mercado chamado X25, que foi desenvolvido para esse mercado, o que a gente acabou desenvolvendo foi um protocolo X25 assíncrono, para ser utilizado no modem, que funcionou maravilhosamente bem. Ele garantia que saía de um lado, chegava do outro e resolveu o problema de modem, né? E o quarto problema é que, assim, como na época a comunicação era de baixa velocidade, né, a gente tinha que dar um jeito de fazer o software que ficava no cliente, não tinha internet, não tinha nada, né, que tivesse o menor número de atualizações, porque cada vez que tinha uma atualização, o banco tinha que gerar milhares de disquetes para mandar para milhares de clientes de qualquer produto que ele fazia. Na época eu tive eu programava bastante em Turbo Pascal e C, e a parte do cliente eu resolvi fazer em Turbo Pascal. E eu utilizei uma biblioteca que eu comprei nos Estados Unidos, uma empresa chamada Turbo Power, que tinha uma biblioteca para facilitar o desenvolvimento de janelinhas e tal. E comprei os fontes, inclusive, desse programa, com direito a mexer, e eu modifiquei todo ele de forma a ele fazer essas operações remotamente. E com isso eu criei uma linguagem que a gente chamei de RCL, Remote Control Language, que nada mais é do que hoje um navegador, um Chrome, um Firefox, só que na época feito em DOS. Era isso que ele fazia. E aí aproveitamos para colocar algumas funcionalidades para facilitar alguns problemas. Então ele tinha compressão de dados, criptografia, ele tinha um cache, que era um negócio bacana, porque ele armazenava todas as telas do home banking ficavam armazenadas no computador do usuário, de forma comprimida e criptografada, ocupando pouquíssimo espaço. Então esse era o cache. Então quando um cliente solicitava, por exemplo, eu quero uma tela de dock, o sistema checava se aquele cache, aquele arquivo que ele estava lá era o último. Se era o último, ele abria localmente, então já aparecia no computador do cliente muito rapidamente, né? Então isso permitiu fazer com que não precisasse fazer atualizações do cliente. E qualquer funcionalidade nova que o banco queria, uma tela nova de fundo, alguma coisa, bastava programar um arquivinho de script, que seria hoje a linguagem HTML, né? E o sistema resolvia. Então isso funcionou muito bem. E tem 2 caras que são bem interessantes, 2 não, 3 na verdade, que fizeram parte desse processo, que foram muito interessantes. Um deles é o José Geraldo Leite Cora, que hoje é advogado, inclusive, na área de segurança, de TI também, de LGPD, que era o cara que era responsável por cuidar desta central. Imagina, 200 modems fazendo uma barulheira, todos os computadores e tal. E esse cara
tocava isso com um amor e com uma maestria impressionante. É um cara muito bom realmente. Tinha que chegar... Eram 200 linhas telefônicas, um sequencial. E na época as teles também não eram tão eficientes. Então, quando se discava para um único número, ele pegava uma daquelas 200 linhas para conectar o usuário. Mas nem sempre esse serial funcionava. Então, isso tinha que ter checado linha por linha sempre. O Geraldo gastava um baita tempo fazendo isso. Já na área de produtos, que era bastante interessante, porque um dos sucessos do Unibanco foi que a área de TI ela fazia o que a área de produto pedia, determinava. Então, você tinha lá o gerente, que era o Wilson Campelo, tinha um cara muito bom de produtos, que já preocupado muito com segurança, que era o Silvio Luiz Signori, que hoje é um mestre em LGPD, conhece bastante o assunto, bastante segurança, que cuidavam muito dessa parte de produtos. Então, e a gente desenvolvia, tinha uma parceria excelente com eles e praticamente vivia lá dentro. Então esse home bank foi um baita de um sucesso, né, para todos os usuários. Logo os outros bancos começaram a querer também, não tinha ninguém no mercado oferecendo, só a gente tinha solução. Porque a parte de comunicação era deficiente, o nosso forte era essa parte de comunicação, né? A solução de programação em si, propriamente dita, era mais simples, né? Então, na época, o Unibanco viu ameaças de outro banco, ele pediu até para fazer uma proposta de quanto eu queria ganhar por mês para não fazer para os outros bancos. Eu até mandei uma proposta, foi meio ridícula na época, de 15 mil, alguma coisa. Mas como o banco demorou muito para responder, nesse meio tempo veio o Bamerindos, veio o Banco Bozano Simonsen, eu acabei fazendo demonstração, eles quiseram na hora. Eu acabei fazendo para eles, quando o Unibanco falou, ok, eu topo pagar, eu falei, só que agora tem 2 bancos que eu já vendi. E aproveitando, o RCL que a gente fez para o cliente já atendia também esses 2 bancos, ele já foi construído de um jeito que atendia qualquer banco. E se o cliente tinha conta em 2 bancos que utilizavam o nosso home banking, quando ele chamava o programa identificava isso e tinha um menuzinho. Você quer acessar o Unibanco ou quer acessar o Bamerindos? Era desse jeitão, né? Então foi bem legal. Aí depois disso vieram vários outros bancos, todo mundo começou a querer, porque virou uma febre, né? Os bancos não podem ficar fora do mercado. Imagina, eu sou um cliente, tenho home bank, faço tudo em casa e o outro não tem, né? Então veio Citibank, que é uma história especial que eu quero contar de como é que foi a venda para o Citibank de toda a América do Sul, Banco Boston, Banco Real, sim, com exceção lá do Itaú e Bradesco, que eram muito fechados. A gente chegou a fazer várias reuniões com esses bancos, mas a gente fazia reunião só para eles ouvirem nossas ideias e depois eles copiavam e faziam interno. É coisa de banco, né? Eu cheguei a botar para a minha equipe comercial que se o Bradesco ligasse para pedir uma reunião técnica, manda orçamento para fazer reunião, né? Porque era uma coisa incrível, nunca conseguimos fazer nada com eles. Mas tudo bem, faz parte do negócio. Então esse foi a história desse segundo home bank, que foi uma coisa bem legal. E no próximo vídeo a gente vai entrar na parte que começou a versão do RCL, versão Windows, que foi quando nasceu o projeto Unibanco 30 Horas, que foi um baita sucesso, inclusive com o Bill Gates fazendo publicidade de uma coisa que ele não fez, né? Mas eu vou contar essa história para vocês lá na frente. Então, obrigado para vocês aí.